meus cheirosos, tudo bom com vocês? Aqui é a Sibeli e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer book talk de Trono de Vidro da Sarah J Maas. Eu fiquei pensando muito se eu fazia uma resenha ou um book talk desse livro, mas depois que eu terminei eu simplesmente não ia conseguir fazer uma resenha sem falar spoilers, então eu resolvi fazer um book talk. Eu vou comentar rapidinho o que eu achei do livro, sem nenhum spoiler, pra você que ainda não leu saber o que eu achei dele. Trono de Vidro vai nos contar a história de Celaena Sardothien, que é tipo a maior assassina badass de todas, só que ela foi presa, ela tá nessa mina de sal chamada Endover, e o príncipe de Jadarlan vai até ela e faz um acordo com ela. Se ela for com ele até o castelo de vidro, participar de uma competição e ganhar a competição, depois de 4 anos ela vai poder ser livre e vai ter o nome dela limpo no Serasa. Basicamente isso. Eu acho que esse livro tem 2 pontos bem positivos. O primeiro é uma característica um pouco feminista no livro. A Celaena é uma personagem muito forte, ela é uma personagem muito segura de si mesma. O segundo ponto muito forte é a escrita da Sarah J Maas, que é uma escrita muito envolvente, você fica querendo o próximo capítulo o tempo todo. Mas de ponto negativo a gente tem o desenvolvimento de um dos personagens que pra mim... Eu vou falar na parte com spoiler sobre esse personagem. Eu achei também que o desenvolvimento assim, do mistério, a revelação do mistério que tem nesse livro foi bem fraquinha. E a Celaena, ela se contradiz em alguns momentos. Mas no geral eu gostei bastante do livro. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Eu esperava gostar muito mais desse livro. Eu tô muito ansiosa pra ler o segundo livro. A Maíra disse que é o livro favorito dela da série, então eu tô bem animada pra ler. E agora vamos para a parte com spoilers. Então se você ainda não leu esse livro, saia desse vídeo nesse exato momento. Dá o seu curtir antes, tá, gente? Tem que dar o curtir antes de sair. Depois saia desse vídeo porque nós vamos começar a falar com spoilers aqui. Então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre isso daqui, né? Por que que Sibeli Lobo Galvão deu 3 estrelas e meia para Trono de Vidro, esse livro que é tão amado, né, gente? Celaena Sardothien. O que eu achei da Celaena, gente? Eu gostei muito da Celaena em certos pontos do livro. Pra mim, a cena em que ela tá menstruada e que ela tá morrendo de cólica foi uma das melhores cenas pra mim, gente. Sério, eu achei aquilo tão real. Eu nunca vi em nenhum livro que eu já li na minha vida uma personagem morrendo de cólica na cama e chegando a vomitar. E exatamente eu, na minha cólica, eu vomito, eu passo muito mal. E eu fiquei tipo, meu Deus, gente, ela é a maior assassina de Jadarlan e tipo... ela é uma pessoa real, entendeu? Ela tem cólica, ela sofre disso. Mas a Celaena, ela meio que se contradiz em alguns momentos. Por exemplo, eu marquei aqui uma parte que ela fala. Tá em inglês, tá, gente? Eu vou botar em português aqui na tela, mas eu vou ler em inglês. I hate women like that. They are so desperate for the attention of men that they willingly betray and harm members of their own sex. And we claim men cannot think with their brains. At least men are direct about it. Nessa frase ela fala algo muito real, que várias mulheres brigam entre si mesmas pela atenção dos homens. E aí ela fala que pelo menos os homens eles são diretos sobre não pensar com o cérebro. E aí depois disso, mais um pouco pra frente, ela fala que ela não confia em nenhuma mulher. E eu fiquei pensando, Celaena, cadê a sororidade, sabe? Você fala no momento que você odeia mulheres que brigam entre si pela atenção dos homens, aí num outro lado você fala que você não confia em mulher nenhuma na sua vida e nunca vai confiar. Tudo bem que a Nehemia é uma quebra desse pensamento dela, porque ela passa a confiar na Nehemia, ela tem a Nehemia como uma amiga, mas ainda assim é um pensamento meio contraditório dela, né? Tipo, minha querida, se você tá reclamando que as mulheres não têm sororidade, você devia começar você mesma a ter, né? Mas enfim, apesar disso, eu gostei muito da Celaena, eu achei que ela é uma personagem bem segura dela mesma, e isso é muito bom. Eu tava precisando muito de uma personagem forte psicologicamente, gente, uma personagem que não ficasse duvidando de tudo, se preocupando com tudo, entendeu? Uma personagem que fala assim, não, esse é meu objetivo, eu tenho que seguir isso. Estava precisando de uma personagem assim, Celaena pelo menos é assim. Exceto pela parte quando ela duvida da Nehemia, que é uma parte que eu odiei, gente. Eu achei muito forçado, né? A Sarah J Maas, ela veio construindo um mistério muito bom. Eu ficava todo o capítulo querendo saber quem era o assassino, e aí do nada ela me põe aquela desconfiança com a Nehemia, que foi muito forçada, gente. Aquilo ali foi tão do nada que eu falei, não é a Nehemia, ela tá tentando fazer isso pra me desviar do caminho que é o caminho certo. E aí quando a gente descobre que o Ken, que era o assassino, eu fiquei tipo, ah tá, próxima página. Eu achei muito meh essa parte, muito meh, gente. O Ken é a primeira pessoa de quem a Celaena duvida, sabe, de quem ela desconfia. E ele é uma pessoa esquisita o tempo todo, sabe? Só que depois, com o tempo, a Sarah J Maas, ela consegue te fazer duvidar, tipo, será que é ele mesmo? Será que não é outra pessoa? Só que ela não põe outras pessoas em potencial pra ser o assassino. E do nada, tipo, em 3 capítulos ela põe a Nehemia, sabe? E você... Eu percebi na cara que não era a Nehemia, eu percebi na cara que ela tava tentando criar uma tensão. Eu não gostei muito disso, eu achei que foi um pouco desnecessário. Já que é pra colocar o Ken, põe logo o Ken, entendeu? Não precisa
acreditar que é outra pessoa, não, eu já sabia que era ele. Eu fiquei tipo, ah tá, legal, grande novidade. Eu fiquei muito triste por causa disso, porque eu realmente gostei muito da forma como ela tava construindo o mistério, mas a forma como ela revelou esse mistério de quem estava assassinando os campeões não foi muito legal. Que o Duke estava envolvido também não foi uma grande novidade, eu não fiquei tipo... Oh! O que eu fiquei ó foi quando ele traiu a Cautem, né? A parte com a Cautem eu realmente fiquei tipo, caraca, essa aí eu não esperava. E com o rei também eu não esperava, que o rei já sabia das Weird Marks, eu não esperava. Mas fora isso, que o Duke estava envolvido com o Cain ali, que ele estava ajudando o Cain a ficar monstruosão, isso eu já sabia. Não é muito bem escondido também, né? Mas enfim. Uma das minhas cenas favoritas da Celina também é quando ela meio que dá um chute na bunda do Dorian. Na verdade, eu tenho, assim, gente, eu tenho uma pena dessa cena. Eu acho essa cena muito boa pro plot, eu acho essa cena muito boa pro desenvolvimento da Celina como personagem, muito boa pro futuro da série, sabe? Eu acho que é bom quando o personagem não faz as coisas movidas por sentimentos pelos outros personagens, né? No caso, pelo romance. Quando ela falou que ela queria ser livre, sabe? Que ela nunca foi livre na vida dela e que ela queria ser livre depois daqueles 4 anos, eu levantei e aplaudi de pé, entendeu? Mas eu fiquei com muita dó do Dorian, gente. Ele tava todo fofinho, gente. O Dorian está no meu coração, porque ele é muito fofinho, gente. Ele é engraçado e ele é fofo. E nessa cena ele tava tudo tipo, não, nós vamos ficar juntos. Ah, mas a gente não pode manter esse segredo. Tudo bem, eu dou um jeito de falar pros meus pais, entendeu? Eu fiquei tipo, olha que bonitinho. Aí ela vai lá e deu um chute na bunda dele. Eu fiquei tipo, tadinho, gente, coitadinho do Dorian. Mas apesar de eu ter tipo, gente, eu me apaixonei pelo Dorian. Eu achei ele... Ai... Dorian, gente, Dorian. Eu já adoro esse nome porque eu sou uma super fã de O Retrato de Dorian Gray e não foi difícil me apaixonar por ele, mas apesar de eu amar o Dorian, isso evidenciou um pouco mais uma coisa que eu odiei nessa história, que foi a falta de desenvolvimento do Chaol, gente. Parece que a Sarah J. Maas queria que você ficasse do lado do Dorian o tempo todo, no caso do triângulo amoroso, mas eu não gostei disso, porque a gente não tem nada do Chaol nessa história, gente. Todas as vezes que aparece um pouquinho da narrativa na visão do Chaol, ela corta. E mesmo quando aparece, a gente não tem muito do que ele tá sentindo. A gente tem mais, tipo, o que ele vê e poucas coisas do que ele tá sentindo, sabe? Na cena do baile, por exemplo, de Yulia, eu fiquei pensando, cara, eu queria saber o que o Chaol pensou quando ele viu a Serena ali pela primeira vez, sabe? Será que ele teve a mesma reação do Dorian? Porque o Dorian quase morre do coração, tipo, meu Deus, Celina. E o Chaol, tipo, é quase um ataque, caguei, entendeu? Eu realmente queria muito ver mais coisas do Chaol, eu queria muito compreender o Chaol, porque eu consegui entender como que o Dorian foi se apaixonando pela Celina, mas eu não conseguia entender isso com o Chaol, porque a gente nunca tinha o suficiente dele. Você conseguia perceber que ele tava se apaixonando por ela porque ele tinha uma coisa assim, his heart skipped a bit, entendeu? Sabe, só isso não basta. Só isso não basta pra poder eu ficar feliz e falar, ai, gente, que bonitinho, tá se apaixonando por ela. Não basta. E aí a coisa que eu fiquei mais pé da vida foi quando ele matou o Cain. E a gente só teve uma parte na visão dele semanas depois, gente. Eu queria ter algo na visão dele, tipo, durante esse tempo todo, sabe? Eu queria saber o que ele tava sentindo, porque é a primeira pessoa que ele matou na vida dele, e eu não sei como ele se sentiu sobre isso. Eu não sei como, porque ela não escreveu como que ele se sentiu sobre isso, tá bom? Eu queria algo na visão dele, eu queria saber o que tava se passando na mente dele naquele momento, o que tava se passando no coração dele naquele momento. E aí, semanas depois da morte do Cain, ela me vem com uma visão com uma parte na visão dele de uma página, tá? Sério, gente, é isso aqui, até aqui. Basicamente é uma folha frente e verso. É só isso que você tem do que o Chaol achou sobre a morte do Cain. E na verdade nem é isso tudo, porque parte disso é ele falando com a Celina, então você tem um pouco dele pensando nela. Faltou muito desenvolvimento pro Chaol, cara. Sério, eu fiquei muito chateada com isso, porque eu não consegui conhecer o Chaol, sabe? Ele é uma pessoa em branco pra mim. Eu não sei nada sobre ele, eu não sei como que ele reage às coisas que acontecem à volta dele. Eu queria muito que ela tivesse tomado um tempo e feito um capítulo, sabe, no tamanho das partes do Dorian, sobre o Chaol. E sobre como ele tava se sentindo depois de ter matado a primeira pessoa da vida dele. Porque a gente não sabe disso. Tudo bem, a gente sabe o que aconteceu, que ele ficou lá no quarto dele, hemogótico e tudo mais, e que depois ele largou a espada dele lá. E que ele tirou dias de folga. Mas o que ele fez nesses dias? Como que ele se sentiu nesses dias, sabe? Eu queria muito ver isso não tem no livro, isso me deixou extremamente frustrada, gente. Frustrada, assim, a um nível... Uma coisa que eu gostei muito foi a parte da Nehemia, gente. A Nehemia é uma personagem, tipo, muito irada, e eu tô muito feliz por ela nesse livro, tipo, não feliz porque ela tá numa situação muito difícil,
mas eu tô muito feliz, assim, pela personagem que ela foi nesse livro. Eu acho que ela é uma personagem muito consistente. Acho que das personagens ela é a mais consistente, tirando a parte em que a Selena fica desconfiando dela, porque foi uma parte muito forçada, então eu excluí aquela parte e deixei só o resto. Eu gostei muito da mitologia nesse livro, de todo o envolvimento espiritual e tudo mais. E também das referências neopagãs, né, Yulima, Samhain e tudo mais. Eu gostei muito disso, eu achei isso muito legal. Eu acho bom quando a gente tem uma coisa diferente, sabe? A gente não é tipo Game of Thrones, que são os deuses antigos. Não, aqui eles falam a deusa e seus deuses, entendeu? Então isso eu gostei bastante. Também gostei muito do pouco que a gente conheceu da história por trás das Widmarks. Eu achei essa parte toda de construção do mundo muito interessante, muito bem feita. E o mistério, ele foi bem feito até chegar na parte da Nehemia. Eu adorei os testes que eles fizeram, gente. Eu achei muito interessante a construção dos testes. E eu achei interessante de como que o conhecimento dos testes foi importante pro duelo final. E no caso, a Selena meio que, né, acabou falhando porque ela não percebeu que era veneno, porque é o veneno que ela tinha errado. Mas enfim, né, vocês entenderam. Eu gostei muito, 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 muito dos testes. Foram uma das minhas partes favoritas. E eu gostei muito do Nox, gente. Eu quero muito que o Nox apareça nos próximos livros, porque eu gostei dele. E eu queria ver mais dele por aí, sabe? Ver mais dele pela história, porque ele é um personagem muito legal. E eu gostei dela ter feito uma amizade com ele, mesmo ele sendo um rival dela e tudo mais, durante o torneio. E dela ter dito pra ele, tipo, cara, vai embora daqui, porque senão você vai morrer. E aí ele vai lá e foi. Então eu gostei disso. E é isso, gente. Basicamente é isso que eu achei desse livro, com todos os spoilers que eu posso soltar aqui. Eu gostei muito do final da Selena, dela ter, tipo, terminado as coisas com Dorian, porque ela queria esse livro quando isso tudo acabasse. E eu gostei do livro, gente. Apesar de eu ter dado 3 estrelas e meia, não é que eu não gostei. Eu gostei. Teve coisas que eu achei que foram muito legais, mas teve coisas que eu achei que não foram tão legais assim. E realmente, a parte do Chaol foi a parte que mais me irritou durante o livro todo, e eu fiquei muito chateada. Eu queria muito entender melhor ele, sabe? E não simplesmente saber um pouquinho. Porque ele é o típico personagem que eu sei que eu amo, entendeu? Eu já... primeiro capítulo eu falei, eu já sei que eu vou amar o Chaol depois. Só que eu não consegui conhecer ele porque ele ficou com muito pouco desenvolvimento. Isso me deixou muito triste. Mas eu gostei, eu tô muito curiosa pro segundo livro. Eu quero muito ler, eu quero muito saber como que ficou. Dizem que tem mais cenas calientes e dizem que é bem violento. E eu tô sentindo que eu vou gostar bastante do segundo livro. Eu só não gostei tanto desse livro quanto eu achei que fosse gostar. Eu achei que seria uma coisa tipo, uau! Mas não foi. Entendeu? Não foi. Queria que fosse, mas não foi. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse book talk. Me digam aqui embaixo o que vocês acham desse livro. Se vocês concordam comigo, se vocês discordam comigo, se vocês acham que eu falei alguma besteira, ou se eu falei alguma coisa que vocês não perceberam antes e vocês acabaram concordando comigo. Não se esqueçam de curtir e de compartilhar o vídeo para os seus amigos para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito no canal, para você receber todos os vídeos no seu feed de notícias. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. E tchauzinho!